E ficar sentado lá na cozinha não adianta. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar a Revista Espírita, mas antes vamos ler o Evangelho. O professor está atrasado. Capítulo 6, o Cristo Consolador. O item 3, o Consolador Prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo pode receber, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. João 14, item 15, 17 e 26. Deus, agradecemos este amanhecer de estudo na Casa de Amor. Agradecemos e pedindo a Jesus. Pedimos ajuda, pedimos o remédio salutar para a nação, para a nossa nação, para o mundo. Pedimos ajuda aos espíritos guia da Casa de Amor, ao seu altivo, às irmãs queridas. Pedimos ajuda a Kardec, a sua amada esposa, por esse estudo. Pedimos entendimento para nós, encarnados e os desencarnados. Pedimos entendimento para os ouvintes. Pedimos em nome de Jesus, em nome do amor que envolve nessa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciaremos o estudo da Revista Espírita. Que assim seja. Bom dia a todos. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. A Dilane já leu o Evangelho, fez a prece. Hoje ela fez tudo direitinho. A próxima deixa ela sozinha aqui para ela falar. Porque quando eu estou aqui ela nem rezar quer. Então nós paramos no Espiritismo entre os druidas, não é? Não, eu não sei, eu acho que eu voltei e parei aqui. O senhor Rome, que eu fiz então vamos lá. Passado. Espiritismo entre os druidas. Sobre o título de Levou... Qual página? Não, é diferente. Nós estudamos Magnetismo e Espiritismo. É na Revista Espírita, número 4, abril de 1858, número 4.
Aí tem o primeiro título, Periódico Psicológico, que nós vimos semana passada, e agora Espiritismo entre os Druidas. Não, semana passada não foi o senhor que fez? Então, quem eram os druidas? Os druidas eram os sacerdotes celtas. Quem eram os celtas? Eram tribos que habitavam as Gálias. Onde ficavam as Gálias? Ali onde fica hoje a França, né, na Europa, a França, Irlanda, França, Irlanda, parte da Grã-Bretanha, Escócia, ali naquela parte da Europa. Os celtas, e aquela região era chamada Gália. Gália. Quem habitava a Gália eram os gauleses, mas os gauleses eram formados por tribos celtas. E o que aconteceu ali? Os romanos, que dominavam o mundo com a guerra, eles iam, faziam a guerra, tomava tudo dos outros. Quem ganhava, ele ganhava a guerra, tomava o território, botava um administrador, levava a riqueza e cobrava imposto daquele povo. Tudo gente boa, né? E eles então destruíram os gauleses. Destruíram. Dominou toda aquela região ali, os romanos. E quem fez essa guerra foi César. Foi César. Ele mesmo liderou as tropas. Naquela época, o imperador, ele era imperador porque ele era guerreiro, ele combatia, ele ia na frente do seu exército e ele combatia junto com o seu exército. Então, César foi um grande general romano, tanto quanto Napoleão Bonaparte. Dizem, né, que é o mesmo espírito. Alexandre, César, Napoleão. Só queria saber de guerra, né? Belicoso, o bichinho lá. Napoleão também ia na frente nas batalhas. Quando ele perdeu um Waterloo, ele estava à frente do seu exército, né? Teve uma complicação que ele foi preso. Mas enfim, e esses gauleses, eles tinham as crenças deles. Eles tinham as crenças, essas tribos tinham crenças. Eles acreditavam na vida após a morte. A gente vai ler aqui, mas eu estou dando esse enfoque histórico para a gente compreender o que significa o druida. Eles tinham a crença, eles acreditavam na reencarnação. Aí na Bíblia tem uma carta de Paulo aos Romanos, porque aí é uma outra história. Paulo de Tarso, ele foi divulgar o cristianismo. Depois que ele saiu de Saulo, foi batizado como cristão, Paulo, e ele foi difundir o cristianismo por toda fora da Palestina. Ele foi para Roma, ele foi para Grécia, ele foi para várias cidades fora ali da Palestina, e onde ele ia, ele fundava uma igreja. E depois, já mais velho, já não podia mais viajar, estava preso, ficou preso muito tempo. Ele começou a escrever as famosas cartas que nós estudamos aqui. As cartas de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Coríntios, que era a cidade de Corinto, a carta de Paulo aos Gálatas, e por aí vai. Eu queria assistir ontem, não assisti, mas desde já eu faço a propaganda. Eu estava muito cansado ontem, eu dormi. Aquele que você gosta, eu também gosto dele. Ele ontem, Haroldo Dutra Dias, ontem ele fez uma palestra, um estudo sobre as cartas de Paulo. Eu vou assistir hoje. Fiz ontem. Vai falar bem da vida de Paulo, mas vamos lá.
essa conquista romana do povo celta se deu antes do Cristo, foi antes do Cristo, tá? E Alexandre o Grande é antes de César, antes dele, tanto que ele se inspira em Alexandre, foi um grande conquistador. Então bem antes de César, Alexandre. O Jesus veio depois. Depois é dado lá o nome de César aos outros imperadores, como deu o nome do Papa, vários Papa Pio XI, Pio XII, Pio, depois vem João, recentemente, João Paulo, João. Então, César, o primeiro, esse que foi o conquistador. Deu ali aproximadamente 100 anos antes do Cristo, por aí. Aí eu tenho que me localizar na história, mas é antes, tá? E essa sociedade que vivia em tribos, os celtas, que eram gauleses. Então eu digo, você é carioca, mas você é brasileira. Você é baiana, mas você é brasileira, não é? Então os celtas, todos eles eram gauleses. Eles se organizavam, tinham os poetas eram chamados bardos, e tinham os sacerdotes, que eram chamados druidas. E o sacerdote, ele tinha uma posição muito importante na sociedade gaulesa. Eles eram os homens sábios, os mais sábios, eles cuidavam da educação dos jovens e fazia essa ligação entre o invisível e o visível, entre Deus e os homens. Eles eram considerados, eram muito admirados, eram os mais sábios. Eles se preparavam muitos anos para ser um druida. E por que esse nome é importante? Vocês devem estar perguntando assim, poxa, mas por que eu quero saber disso? Isso é história, né? Interessante a história. Mas o nome Allan Kardec é o nome druida. O nome de Allan Kardec não é Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo. Então, o nome de Allan Kardec, de batismo, é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Eu não sei francês, não sei se fala Rivaio, Hippolyte Denisard Rivaio, tá? É o nome dele. Como ele era muito conhecido na França, como professor, tradutor de vários livros, do francês para o alemão, ou do alemão para o francês, do francês para o inglês, ou do inglês para o francês. Então ele falava italiano, um pouco de italiano, alemão, inglês. Então ele era um poliglota, era um homem muito conhecido. Quando ele começou a pesquisar sobre a doutrina espírita, a ver as mesas girantes, a concatenar essas ideias, concatenar é juntar em feixe, juntar essas ideias, a doutrina espírita, ele resolveu não misturar o professor Hippolyte, que era conhecido em toda a sociedade parisiense, de Paris e fora de Paris, e adotou o pseudônimo de Allan Kardec. E quem disse isso para ele? Foi um dos guias dele. O guia dele disse para ele que ele tinha sido, numa encarnação anterior, um druida, um sacerdote, um druida. Então Allan Kardec, numa encarnação anterior a que ele se chamava Senhor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele era um druida que se chamava Allan Kardec. Aí ele adotou esse pseudônimo. Entenderam? Tá, então vamos lá. Aí a Dilane vai ler aqui agora para a gente. Vamos lá, Dilane. E vocês vão entender bem o texto Não, aqui. só pode ler, que eu não sei onde ainda está, não. Sob o título, deixa eu te ajudar aqui. Então, nós acabamos aqui o seu home. Ano 1, abril de 58. Está aqui, ó. Está aqui, você estava certinho. Está aqui, ó. O Espiritismo entre os Druidas. Sob o título de Leviux, eu não sei francês, continuei. O senhor Edouard Fortunier Publicou há 10 anos em Le
Le Science. É uma série de livro. artigos tão notáveis, do ponto de vista de erudição, quanto interessantes em relação à história, passando em revista todas as invenções de descobertas modernas, prova o autor que se o nosso século tem o mérito da aplicação e do desenvolvimento, não tem, pelo menos quanto a maior parte delas, o da prioridade. A época em que o Sr. Fortuné escrevia esses magníficos folhetins, ainda não se cogitava de espíritos, sem o que não teria ele deixado de sublinhar que tudo quanto se passa hoje é mera repetição daquilo que os antigos sabiam, tão bem ou melhor do que nós. E o lamentamos, porque suas profundas investigações ter-lhe-iam permitido escavar a antiga mística, tanto quanto escavou a antiguidade industrial. E fazemos votos porque suas laboriosas pesquisas sejam um dia dirigidas para esse lado. Quanto a nós, as observações pessoais... O senhor não vai explicar, não? Não, ainda não. Ele está falando lá do senhor Fortier, que está escrevendo nessa revista Ciência, que era um grande pesquisador. Ele vai destacar agora, o importante é o que ele vai destacar agora sobre esses escritos, tá? E ele falou também aqui que o que ele escreveu antes do Espiritismo, né? Antes que viesse o Espiritismo. Quando ele fala dos druidas, aí ele diz que tudo que se conhece no Espiritismo já era conhecido. Então, para vocês terem uma ideia, os celtas, né, isso diz Leon Denis, tá no livro Depois da Morte de Leon Denis, que eles emprestavam dinheiro ou coisas e faziam empréstimos para você pagar na outra vida. Então eles acreditavam tanto na reencarnação que você podia pagar na outra vida. Esses eram firmes. Então eu estou pedindo aqui ajuda para pagar na outra vida, tá? Agora olha a crença deles, né? Então vamos ver aqui o que esse senhor escreveu aqui. O Kardec vai observar algumas coisas. Quanto a nós, as observações pessoais, nenhuma dúvida nos deixam relativamente à antiguidade e à universalidade da doutrina ensinada pelos Espíritos. A coincidência entre o que hoje nos dizem e as crenças das mais remotas eras é um fato significativo do mais elevado alcance. Faremos notar, entretanto, que se encontramos por toda parte os traços da doutrina espírita, em parte alguma a vemos completa. Parece ter sido reservada à nossa época a tarefa de coordenar esses fragmentos, esparsos entre todos os povos, a fim de chegarmos à unidade de princípios, através de um conjunto mais completo e, sobretudo, mais geral de manifestações que, parece, dão razão ao autor do artigo citado pouco antes, sobre o período psicológico no qual aparentemente vai entrando a humanidade. O que ele disse nesse parágrafo aqui? Que existem traços da doutrina espírita que nós vamos chamar de ideias espíritas. Ideias. As ideias espíritas. O que é uma ideia espírita? A reencarnação. A comunicabilidade com os espíritos. A imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade.
é a principal de todas elas. A pluralidade dos mundos habitados. E por aí vai. Essas ideias sempre existiram, espalhadas pelo mundo. Os celtas tinham essas ideias, mas ele não tinha as ideias completas, como ele está dizendo. Coube à época de Kardec, coube ao espiritismo juntar essas ideias, juntar num corpo de doutrina, juntar. Essas ideias elas eram tidas como um conhecimento secreto. Em alguns grupos, se falasse, pagava até com a vida. Então, entre os essênios, na época do Cristo, entre os iniciados egípcios, no Egito Antigo, entre os iniciados na Grécia Antiga, os hindus. Então, muitos sabiam o que nós sabemos hoje, só que isso era velado. Velado. O próprio povo judeu, eles tinham ideia da reencarnação, eles não sabiam como. Tanto que Jesus conversa com Nicodemos, Nicodemos era doutor da lei, era mestre e não compreendia bem a reencarnação. Os essênios sabiam, mas o doutor da lei não sabia. O essênio era um grupo de judeus também, era um grupo fechado, com essas ideias fechadas. Hoje essas ideias foram juntadas, como a lei acabou de dizer aqui, concatenadas, e a gente estuda abertamente. Estamos aqui divulgando isso, para quem quiser ouvir. Entenderam? Estão entendendo? Entendeu então a diferença, para a senhora não fazer confusão? Paulo foi depois, foi na época depois que o Cristo morreu, mas foi naquela mesma época. César veio antes do Cristo, uns 100 anos antes. Alexandre bem antes de César, e por aí vai. Quase que por toda parte, a ignorância e os preconceitos desfiguraram esta doutrina, cujos princípios fundamentais se misturam às práticas supersticiosas de todos os tempos, exploradas com o fim de abafar a razão. Então essas ideias sempre existiam, mas as pessoas faziam com superstição e não de maneira clara, objetiva, com um fim, como faz a doutrina espírita. Ainda hoje se tem superstição, ainda hoje se faz lá todo um misticismo em torno dos espíritos. Em determinados lugares você tem que botar um determinado aparato, uma roupa branca, guias, turbantes, para falar com os espíritos. Não é necessário isso, mas eles querem fazer assim. Há todo um misticismo em torno daquilo ali. Você vai, determinadas pessoas se vestem com roupas coloridas, chamados ciganos. Você vai no local em que ele está. Eu vi uma vez um biombozinho lá, um quartinho, cheio de velas, coisas coloridas. Para quê? Em torno daquilo ali há um misticismo para chamar a atenção do cliente. O cliente vai ali e vai pagar. Não é assim? Ainda hoje temos, mas sempre foi assim. A doutrina espírita disse: olha, não precisa de nada disso. O guia pode vir sem você tocar o tambor. Não precisa o ponto do guia aqui. E o espírito que vai lá, vem aqui. Pode ser o guia sendo um bom espírito, trabalhador lá do terreiro, seja ele qual for. Lá aquelas pessoas, aquelas almas entendem, só compreendem daquela forma, ele vai lá. Mas aqui, que a gente entende de maneira diferente, ele vem do jeito normal dele, de calça jeans, de blusa, de camisa, vai falar com a gente normalmente. Está entendendo, senhora? Então vamos lá. Então havia todo esse misticismo. Entretanto, sob este amontoado de absurdos, germinam as mais sublimes ideias, como sementes preciosas ocultas sobre as sarças, à espera da luz vivificante do sol para se desenvolverem.
mais universalmente esclarecida, nossa geração afasta as sarças. Esse arroteamento, entretanto, não pode ser feito sem transição. É isso que ele está dizendo. A doutrina espírita tirou. Sim, então vamos lá. A doutrina, e por trás de todas essas crenças no mundo inteiro, tinham pérolas, como ele falou assim, coisas boas entre as sarças, entre a erva daninha tinha coisa boa. Então a doutrina espírita trouxe essas coisas boas. O que a senhora está perguntando é do terreiro, né, que a senhora já frequentou muito. Então lá dá uns nomes, por exemplo, Caboclo Tranca Rua, não é? Fala um nome aí que a senhora quer perguntar. Fala um nome aí. Iemanjá. Iansã. Tudo bem. Então vamos lá. São Sebastião. Tudo bem. Lá são espíritos. Como na igreja são espíritos. Na igreja chama de Espírito Santo, na igreja católica, nas igrejas protestantes, é o Espírito Santo que faz revelação, é o Espírito Santo que cura. E quando não é o Espírito Santo, quando fala uma coisa ruim, eles dizem que é o demônio. Lá no terreiro é Inhaçã, é o Zé Pilintra, é Iemanjá, dependendo do terreiro, dependendo do lugar. O chefe do terreiro é o Caboclo Sete Flechas, é o Caboclo não sei o quê, né? Que eu não conheço, estou vendo que as pessoas falam comigo, que eu nunca frequentei o terreiro, não por preconceito nenhum, como eu nunca frequentei nenhuma igreja protestante, nunca frequentei. Eu acho que eu nunca nem entrei numa igreja evangélica, tá? E nem fui a nenhum terreiro, nunca fui. O senhor já foi? Então, o que acontece? Os nomes são diferentes para a mesma coisa. Quem está lá é um espírito, é a alma, é um homem que já morreu e ele quer se fazer de Iemanjá, ele quer dar o nome que ele quiser dar o nome que eles querem. Lá na igreja é o homem que morreu, um homem ou uma mulher, é a alma humana, que lá eles chamam de Espírito Santo. Aqui é a alma dos homens que já morreram, que a gente dá o nome dele. Qual é o nome do diretor da casa? O altivo. Eu conheci o altivo. Não, o altivo é o guia da casa. A Lurdinha, minha esposa, está trabalhando aqui, ela está aqui. Talvez se ela fosse lá no terreiro, ia dizer que ela era Iemanjá. Ela está sempre com aquele vestido dela branco, mas ia dizer que ela é Iemanjá. Mas aqui ela é a Lurdinha. Agora, atende a necessidade daquelas almas. Aqui atende a nossa necessidade. A gente não precisa disso. Ela não precisa bater o ponto do guia. Ela não precisa da música para entrar em transe, dançar para entrar em transe. Só a concentração. Essa é a diferença. A gente é melhor, é pior? Não, é assim que a gente faz, é assim que eles fazem. Nós estamos aqui, tá? Estamos aqui trabalhando, estudando, compreendendo cada vez mais o mundo espiritual para a gente saber lidar com eles, porque o mundo espiritual é aqui, eles estão aqui, eles não estão lá, não está lá no terreno, está aqui em tudo quanto é lugar, está lá também. Em todos os lugares tem espíritos. Onde tem gente, tem espírito. Aqui tem um montão, na sua casa também, na minha casa também, na rua também. Espíritos bons, espíritos maus. Vai em lugar ruim, espírito ruim. Entendeu? Então vamos continuar. Quase por toda parte, vou ler de novo o parágrafo. A ignorância e os preconceitos desfiguraram esta doutrina, cujos princípios fundamentais
se misturam as práticas supersticiosas. Tá? Tem um princípio fundamental, que é a imortalidade da alma, mas tem as práticas supersticiosas, como a gente falou. De todos os tempos, exploradas com o fim de abafar a razão. Entretanto, sob esse amontoado de absurdos, germinam as mais sublimes ideias, como sementes preciosas ocultas sob as sarças, à espera da luz vivificante do sol para se desenvolverem. Mais universalmente esclarecida, nossa geração afasta as sarças. Esse arroteamento, entretanto, não pode ser feito sem transição. Então, se você vai lá, só para eu terminar esse raciocínio, numa tribo de índios que tem o cacique, que tem o pajé, que tem os índios, quem é o pajé? O pajé é aquele que é o padre, vou botar assim para a gente entender. É o espírito que faz o contato com o mundo espiritual. É o pajé que conhece as árvores, conhece as árvores medicamentosas, é ele que vai buscar para fazer o chá, fazer o remédio. E como é que o pajé entra em contato com os espíritos? Do jeito dele. Né? Do jeito dele. Nós entramos com contato com os espíritos do nosso jeito. Eles acreditam nos espíritos? Sim. Sim. Nós acreditamos? Sim. Eles do jeito deles, a gente do nosso jeito. Estão entendendo como cada um trata o mundo espiritual, trata Deus, o Criador, de uma forma, mas que Deus é o mesmo em todas as religiões? É o mesmo. Almas mais esclarecidas precisam de coisas mais racionais. Seu Newton, esse último parágrafo, mais universalmente esclarecida, a nossa geração afasta as sarças, tal limpeza de terreno, porém, não pode ser feita sem transição. Seria mais ou menos aquela época dos hebreus ficarem 40 anos no... Não, mais universalmente esclarecida, nossa geração, a geração de Kardec, ele está falando da época dele, e nós estamos, e pode ser a nossa agora, mais esclarecida, afasta essas crendices todas, que a pagelança faz, que o outro lá com a roupa colorida faz, no biongo dela, e por aí vai, é isso que ele está dizendo, tá? Porque deixemos, pois, as boas sementes o tempo de se desenvolverem, e a mais ervas a de se desaparecerem. Então, porque no meio daquelas crendices todas, tinham coisas boas. Então foi peneirado, foi trazido num corpo de doutrina, como a doutrina espírita. Agora, isso não é de uma hora para outra, tem uma transição. Há quanto tempo nós estamos aí com a doutrina espírita e a maioria do povo não compreendeu? A maioria. O que é a doutrina espírita para o mundo hoje? Quase nada. Se você for comparar com o catolicismo, com o protestantismo, com o budismo, embora lá tenha médiuns em todas elas, lá tenha espíritos, todo lugar tem. Mas como faz a doutrina espírita? São poucos, só os espíritas. Aí os espíritos perguntam, então, já que são verdades que a gente tem aqui, que foram trazidas, né, são obras da natureza, da lei natural, da lei de Deus, quer dizer, morrer ninguém morre, seja quem for a crença que ter. Para o inferno ninguém vai, porque não existe o inferno, isso é um estado d'alma. Reencarnar, todo mundo reencarna, acreditando ou não acreditando. Os espíritos se comunicam em todas as partes, aceitando ou não aceitando, e por aí vai. Então, a doutrina espírita é a religião do futuro? Os espíritos respondem não, mas é o futuro da religião. Porque essas ideias terão que ser aceitas por essas grandes religiões. Os católicos vão ter que chegar um dia, assim mesmo, quando eles tiveram que chegar a dizer que a Terra não era o centro do universo, eles vão ter que dizer, os espíritos se comunicam, a reencarnação existe,
tanto o católico quanto o protestante terão que fazer isso, porque é lei natural, é lei de Deus. Agora, há uma transição, não é de uma hora para outra. Antigamente não se admitia a manifestação dos Espíritos, agora já se admite a manifestação do Espírito Santo, ó. Já é um passo. Vão ter que admitir, assim como a igreja disse que a Terra não era o centro do universo, terá que admitir que quando Jesus falou que há muitas moradas na casa do Pai, estava se referindo ao universo. Tem vida em tudo quanto é planeta. Todos teremos que admitir isso, porque a ciência vai ter, trazer isso através da astronomia. Estão no caminho, daqui a pouco estamos nos comunicando aí, sei lá, com Marte, com Júpiter, com outras galáxias. Vai chegar a época que isso vai acontecer. Desculpem. Vai chegar uma época que isso terá que acontecer por força das coisas. Não chegou uma época que inventaram o rádio? Antes do rádio não tinha rádio. O rádio só veio quando inventaram o rádio. E não tem muito tempo, né? A televisão, ela veio, antes da televisão não tinha televisão. Ele falou aqui, o celular. Olha, cada vez mais esses aparelhos se desenvolvendo. Daqui a pouco você vai ter um aparelho que você vai falar com o mundo espiritual. Já fazem essas pesquisas. Tá vendo? Dona, como é o nome da senhora? Dona Geisa. Dona Geisa disse que não tinha luz na casa dela, era só rádio de pilha. Lamparina e fogão de lenha. Está com 74 anos, não vai tanto tempo assim, né? Então, olha só, o mundo está caminhando. A vida passa muito rápida. Gerações novas estão vindo com novas ideias, e a gente passa um período de transformação, que é um período difícil, e essas ideias rapidamente chegarão ao conhecimento de todos, porque os espíritos estão se manifestando desde que de Deus recebeu a ordem em todos os lugares, em todas as classes sociais. Agora, muitos ainda entendem de maneira incipiente, mas chegarão a entender. Quantos pastores vêm aqui, né, e para estudar? Tem um que está vindo sempre aqui estudar. Olha, eu preciso conhecer essas coisas, porque eu me perturbei com tudo isso. Eu vejo os espíritos desde criança, eu escuto, eu falo, eu escrevo, mas eu não sei lidar com isso. Vai estudar o livro dos espíritos, vai estudar o livro dos médiuns, vai ler o Evangelho. Está aqui, Evangelho, livro dos espíritos, livro dos médiuns. Tem um, vieram outros, viram muitos. Porque vai ter que estudar com quem sabe, vai aprender com quem sabe. Esse é o Newton. E a humildade dele também de admitir que entende o que está acontecendo. Tudo bem, com ele. É humildade, mas tem que dobrar a serviço. Não tem como. Se tiver orgulho, vai se perder. Vai se perder, vai se perturbar, vai enlouquecer até, como muitos estão enlouquecidos por não saber lidar com a mediunidade. Correto? Correto, Adilane? Vamos lá. Deixemos, pois, as boas sementes o tempo necessário ao seu desenvolvimento, e as más ervas o tempo para desaparecerem. A doutrina druídica oferece-nos um curioso exemplo daquilo que acabamos de dizer. Olha lá os druidas lá. Olha os druidas lá, antes do Cristo. Essa doutrina de que não conhecemos mais que as práticas exteriores eleva-se, sob certos aspectos, às mais sublimes verdades. Mas essas verdades eram apenas para os iniciados. Apavorado pelos sacrifícios sangrentos, o público colhia com santo respeito o
agárico sagrado do carvalho e via apenas a fantasmagoria. Poderemos avaliá-lo pela citação do texto que segue, extraído de um documento tão precioso quão desconhecido, o qual lança uma luz completamente sobre a verdadeira teologia de nossos ancestrais. Porque a França era habitada pelos celtas, pelo povo gaulês. Ali corre o sangue gaulês nos franceses. Então ele está falando, nossos antepassados. As verdades só eram para os iniciados, para um pequeno grupo. O povão adorava o carvalho, que é uma árvore imensa, tinha os espetáculos sangrentos, os sacrifícios, que escondia por trás daquelas práticas, grandes verdades. Aí tem aqui, oferecemos à reflexão de nossos leitores um texto céltico. Céltico vem de celta. Há pouco publicado, e cujo aparecimento causou certa emoção no mundo culto. É impossível, ao certo, saber-lhe o autor, e mesmo a que século remonta. Mas o que é incontestável é que pertence à tradição dos bardos da Gália. Quem são os bardos da Gália? Os poetas. Os bardos pertenciam à sociedade gaélica. Aí abre aspas aqui para o texto. Sabe-se com efeito que a Gália é ainda, em nossos dias, o mais fiel asilo da nacionalidade gaulesa, que entre nós sofreu profundas modificações. Apenas roçada pela dominação romana, que nela se deteve pouco tempo e fracamente, preservada da invasão dos bárbaros pela energia dos seus habitantes e pelas dificuldades de seu território, submetida mais tarde à dinastia normanda, a qual, entretanto, se viu obrigada a lhe deixar um certo grau de independência, o nome de Gália, que sempre conservou, é um traço distintivo pelo qual se liga sem descontinuidade ao período antigo. A língua quírica, falada outrora em toda a parte setentrional da Gália, jamais deixou de ser usada. Muitos costumes são igualmente gauleses. De todas as influências estranhas, a única que logrou um triunfo completo foi o cristianismo, mas não o conseguiu sem grandes dificuldades relativamente à supremacia da Igreja Romana, cuja reforma no século XVI não fez mais que determinar a sua queda, há muito preparada nessas regiões cheias de um sentimento de indefinível independência. Eu vou explicar tudo isso daqui, tá? Pode-se mesmo dizer que, convertendo-se ao cristianismo, os druidas não se extinguiram totalmente da Gália, como da nossa Bretanha e em outras regiões de sangue gaulês. Tiveram como consequência imediata uma sociedade muito solidamente constituída, em aparência dedicada principalmente ao culto da poesia nacional, mas que sob o manto poético conservou com uma fidelidade notável a herança intelectual da Gália antiga. A sociedade bárdica da Gália, que depois de se haver mantido como sociedade secreta durante toda a Idade Média, por uma transmissão oral de seus monumentos literários e de sua doutrina à semelhança do que faziam os druidas, decidiu-se, ao redor dos séculos XVI e XVII, a confiar à escrita as partes mais essenciais dessa herança. Desse acervo,
cuja autenticidade é assim atestada por uma cadeia tradicional ininterrupta, procede o texto de que falamos, e o seu valor, dadas essas circunstâncias, não depende, como se vê, da mão que teve o mérito de o escrever, nem da época em que sua redação pôde assumir a sua forma última. O que ali transpira, acima de tudo, é o espírito dos bardos medievais, que, por sua vez, eram os últimos discípulos dessa corporação sábia e religiosa, que, sob o nome de druidas, dominou a Gália durante o primeiro período da sua história, mais ou menos a maneira porque o fez o clero latino durante a Idade Média. Olha só. Vou ler aqui, pena que a nossa hora está acabando. Eu queria terminar pelo menos esse texto, que é muito interessante, né? Ele está dizendo que as tradições célticas, as tradições gaulesas, continuaram, não foi apagada. Agora você vê, Roma, os romanos dominaram as Gálias. Depois vem o catolicismo. Olha quanta coisa é jogada em cima da cultura de um povo. Assim mesmo como a igreja quis catequizar os índios, e empurrar a crença deles em cima dos escravos, o que foi que aconteceu? Por isso esses nomes, os escravos. Tudo bem, eu aceito Jesus. Como é que é o nome de Jesus lá entre eles? Lá na Umbanda, como é que é o nome de Jesus? Oxalá, não é? Então tudo bem, é Jesus o Salvador de todos vocês. Ou você aceitava Jesus ou ia para o Pelourinho, ia apanhar. Eu aceito Jesus. Então deram o nome de Jesus de Oxalá, o nosso Oxalá. Só trocou nomes, porque você não troca, não impõe a crença em ninguém. Você acredita nos espíritos, então vou te torturar. E você vai dizer, eu acredito. Eu não estou entrando na sua mente. Então esse povo sofreu outras culturas, chama-se aculturação, né? Outras culturas. Vem a igreja romana, Igreja Católica Apostólica Romana, que não é o cristianismo como Cristo trouxe, não é. Fizeram do jeito deles. Depois, ali você vê que esse povo era tão firme que veio Martinho Lutero com a reforma protestante, não aceitando aquilo. Exatamente. Exatamente. Essa mistura toda que faz, mas o Deus é um só, um caminho é um só. A doutrina espírita é muito mais fácil, muito mais clara, muito mais objetiva, mas cada um segue o que for melhor. E ele está falando aqui também dos bardos, que passou esse conhecimento era passado de boca em boca, eles não escreviam, era em forma de tríade, para facilitar, guardar, decorar. Por exemplo, Deus é único, Deus é onipotente, Deus é o Criador de todas as coisas. Isso é uma tríade. Não estou dizendo que essa tríade estava lá, são várias tríades. Deus é único, Deus é o Criador, Deus é o Todo-Poderoso, é uma tríade. Segunda tríade, Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso. A alma, então isso era passado de boca em boca pelos bardos, através de das poesias, mas tinham as tríades. Mais para frente resolveram escrever, como ele está dizendo aqui. Então a tradição bárdica não sumiu da França, está dizendo Allan Kardec. Diz Leon Denis, corre em nossas veias o sangue gaulês. E muitos de nós que fomos franceses, estamos hoje aqui no Brasil, divulgando essas ideias que surgiram com os espíritos ali na França. Kardec concatenou. Olha, Allan Kardec foi preparado para fazer o que ele fez. Está entendendo? Nada foi à toa assim, plim, plim.
Tudo tem uma história, tem um porquê, o tempo certo. Ainda mesmo que estivéssemos privados de todas as luzes quanto à origem do texto que se trata, é claro que estaríamos na via certa, dado seu acordo com os ensinamentos que os autores gregos e latinos nos deixaram relativamente à doutrina religiosa dos druidas. Constitui-se este acordo de pontos indubitáveis de solidariedade que se apoiam em razões tiradas da própria substância de tais escritos. E a solidariedade, assim demonstrada em relação aos artigos capitais, os únicos de que nos falaram os antigos, estende-se naturalmente aos desenvolvimentos secundários. Com efeito, penetrados do mesmo espírito, estes derivam necessariamente da mesma fonte. Fazem corpo com fundo e não se podem explicar senão por este. E, ao mesmo tempo que por uma dedução tão lógica remontam aos primitivos depositários da religião druídica, é impossível assinalar-lhes qualquer outro ponto de partida. Porque fora da influência druídica, a região de onde promanam não sofreu nenhuma outra, além da influência cristã, totalmente estranha a tais doutrinas. Os temas desenvolvidos nas tríades, olha, ainda bem que eu já expliquei o que é tríade, estão mesmo tão completamente fora do cristianismo que as raras influências cristãs que aqui e ali se infiltraram no seu conjunto, logo à primeira vista se distinguem do fundo primitivo. Estas influências, oriundas ingenuamente da consciência dos bardos cristãos, bem podiam ser assim, se pode dizer, ter sido intercaladas dos intertícios da tradição, mas não lograram difundir-se com esta. A análise do texto é, pois, tão simples como religiosa, por isso que pode reduzir-se a pôr de lado tudo quanto traz o selo do cristianismo. E uma vez operada a triagem, considerar como de origem druídica tudo quanto fica visivelmente caracterizado por uma religião diferente da do Evangelho e dos concílios. Assim, para citar apenas o que é essencial, partindo do tão conhecido princípio de que o dogma da caridade em Deus e no homem é tão peculiar ao cristianismo quanto da migração das almas o é ao antigo druidismo. Quer dizer, a reencarnação, né? Eles tinham isso. Um certo número de tríades nas quais respira um espírito de amor jamais conhecido na Gália primitiva, traem-se imediatamente como as marcas de um caráter comparativamente moderno, ao passo que as outras, animadas por um sopro completamente diferente, revelam ainda melhor o cunho de alta antiguidade que os distingue. Tá bom. Então ele está falando aqui da influência aqui do catolicismo, mas essa influência já veio lá no século IV. Tá? A gente já está falando do ano 320 ali com Constantino. Que aí o cristianismo se transforma ali para Roma na Igreja Católica Apostólica Romana. Já não é mais o cristianismo primitivo, o pregado nas catacumbas pelos seus seguidores. Não é mais. E o que faz a doutrina espírita hoje? Resgata o cristianismo primitivo. E dentro da doutrina espírita existem essas ideias célticas. A reencarnação, a comunicabilidade. Entendeu? Vamos terminar aqui esse parágrafo. Enfim, não é demais observar que a própria forma do ensino contido nas tríades é de origem druídica. Sabe-se que os druidas tinham uma predileção particular
pelo número 3 e o empregavam especialmente, como nolo mostram a maioria dos monumentos gauleses, para a transmissão de suas lições, que mediante esse corte preciso, mais facilmente era gravada na memória. Está entendendo? E eles tinham uma predileção pelo 3. Até hoje é um número, né, cabalístico, né? Diógenes Laércio nos conservou uma dessas tríades, que resume sucintamente o conjunto de deveres do homem para a divindade, para com os semelhantes e para consigo mesmo. Olha aí uma tríade assim: honrar os seres superiores, não cometer injustiça e cultivar em si a virilidade, a virtude viril. É uma das tríades. Eu não sei qual é o número dessa tríade. Honrar os seres superiores, não cometer justiça e cultivar em si a virtude viril. Uma tríade de alto valor moral, trazida pelos druidas, e repetida pelos bárbaros. A literatura dos bardos propagou uma multidão de aforismos do mesmo gênero, relativos a todos os ramos do saber humano. Ciência, através das tríades se divulgava a ciência, história, moral, direito, poesia. Não os há mais interessantes nem mais adequados a inspirar grandes reflexões que aqueles cujo texto publicamos a seguir, conforme a versão francesa do senhor Adolphe Pité. Aí termina aqui ele dizendo assim: desta série de tríades, as 11 primeiras são consagradas à exposição dos atributos característicos da divindade. Olha aí. As 10 primeiras tríades eram destacadas os atributos da divindade. Olha como é que eles passavam esse ensinamento um para os outros. Os bardos passavam. É óbvio que nessa seção as influências cristãs, como era fácil de prever, tivessem a maior ação. Se não se pode negar que o druidismo tenha conhecido o princípio da unidade de Deus, talvez por uma mesma predileção pelo número ternário se tenha elevado a conceber, de certo modo confuso, algo como a divina trindade. Olha só, olha aí a influência romana lá na França, do catolicismo. Ele está levantando aqui uma hipótese, a divina trindade. O que é a divina trindade? Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a gente aprendeu isso, é uma tríade. Então ele está dizendo, a influência romana deturpando os ensinamentos dos bardos, ou dos druidas, que os bardos passavam adiante. É, contudo, incontestável que o que completa esta alta concepção teológica, a saber, a distinção das pessoas e particularmente da terceira, ficou completamente estranho a essa antiga religião. Tudo conduz à prova de que seus antigos sectários se preocupavam muito mais que fundar a liberdade do homem do que a caridade. E foi mesmo em consequência dessa falsa posição do ponto de partida que ela pereceu. Também parece razoável refletia uma influência cristã, mas o menos determinada, todo esse exórdio, principalmente a partir da quinta tríade. Em seguida, aos princípios gerais relativos à natureza de Deus, passa o texto a expor a constituição do universo. O conjunto dessa constituição é formulado superiormente em 3 tríades, que, mostrando ser particular, uma ordem absolutamente diferente daquela de Deus, completam a ideia que deve ser feita do ser único e imutável. Sob fórmulas mais explícitas, estas tríades, mas não fazem, entretanto, que reproduzir aquilo que já era sabido pelo testemunho dos antigos sobre a doutrina da circulação das almas, passando alternativamente da vida à morte e da morte à vida.
podem ser consideradas como o comentário de um verso célebre de Farsália, no qual o poeta exclama, dirigindo-se aos sacerdotes da Gália, que, se aquilo que ensinam é certo, a morte não é mais do que um meio de uma longa vida. Olha só, olha o que o poeta diz, se aquilo que os bardos ensinam na Gália, como é que é? Ó, a gente já acabou aqui. Se aquilo que o poeta, que os gauleses ensinam, se for certo, a morte não é mais que o meio de uma longa vida. Então os gauleses diziam que a morte não existia. Eles iam para os combates com os romanos desnudos. Há uma carta de César se referindo a eles. Claro, é um documento e ele colocou do jeito dele, como ele via, mas é um documento que tem. Ele fala da coragem, ele ressalta a coragem dos celtas nos combates. Eles iam desnudos, e os romanos, acostumados com guerra, todo equipado. É uma história interessante que não dá para falar aqui nesses momentos, mas que vocês podem procurar no próprio YouTube. Vocês vão ver lá a conquista de César, as Gálias, o que eles trazem ali, mas dá para a gente ter uma ideia sobre esse povo. Espero que vocês tenham compreendido. Deus e o universo. Ele vai continuar com as tríades semana que vem, tá? Que ele continua isso aqui. A gente parou aqui, é que o nosso tempo acabou. Por exemplo, olha o que é uma tríade. Semana que vem que a gente vai ver isso. Há 3 unidades primitivas, e de cada uma delas não poderia existir mais do que uma. Um Deus, uma verdade e um ponto de liberdade. 2. 3 coisas procedem das 3 unidades primitivas: toda vida, todo bem, todo poder. Isso vem de Deus. Depois, Deus nesse aí, por aí vai. Ele vai passar aqui, 11 tríades sobre Deus. Não percam na próxima semana. Deus nos abençoe. Faz a prece, Edilane. Edilane, por favor, faz a prece. Vamos encerrar. Queremos agradecer a inspiração de Allan Kardec pelo estudo desta manhã. Agradecer a inspiração de Leon Denis, quando em suas vidas correram sangue gaulês em suas veias. Agradecer a inspiração do altivo e dos guias aqui presentes, por esse estudo tão agradável aos nossos corações, porque remontam a nossa história. É satisfatório saber, é importante saber que essas ideias, as ideias espíritas, correram por toda a humanidade, bem antes do Cristo ratificá-las. Muito obrigado por nos tirar da ignorância, por nos mostrar o passado, para que tenhamos certeza do presente e do futuro que nos aguarda. Muito obrigado. Que Deus ilumine e abençoe esta casa e os nossos propósitos de divulgar a doutrina espírita, divulgar o conhecimento espírita, como fizemos hoje através da Revista Espírita que o nosso Kardec escreveu.
Que Deus abençoe esses espíritos. Que Deus abençoe o senhor Allan Kardec. Que Deus abençoe o senhor Leon Denis, ao altivo e a todos os responsáveis aqui presentes. Deus abençoe muito a todos vocês e abençoe a nossa casa e os nossos propósitos. Em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o SEAP, do nosso irmão altivo, à frente da casa espírita, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita. Que assim seja.